Olá, hoje vamos estar estudando o livro do profeta Jonas. O profeta Jonas é o profeta que está ali no Antigo Testamento, chamado profetas menores, depois de Ezequiel, depois de Daniel, né? Aí você encontra ali o profeta Jonas. É um livro que tem 4 capítulos. Eu vou ler o capítulo 1, aí a gente faz um comentário sobre o capítulo 1 e, de um modo geral, sobre o livro de Jonas. A gente vai fazer um estudo não longo, mas a gente vai tentar trazer para os dias de hoje o que a gente pode trazer de meditação desse profeta conhecido, né? Até as pessoas que não leem a Bíblia conhecem a história do profeta Jonas. É muito conhecida a história dele. E eu vou ler aqui o capítulo 1, e aí a gente vai comentando sobre o capítulo 1 e a gente fala um pouquinho também da história de Jonas, né? E faz uma aplicação para a nossa vida, né? Esse é o objetivo, né? Então o capítulo 1 fala assim, olha, veio a palavra, o capítulo 1 de Jonas, ok? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, né? Para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. Ele estava dormindo no porão, né? Dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Jonas havia contado, né? O que estava acontecendo. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes Jonas, né? Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram as Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Agora, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites
no ventre do peixe. Presta atenção, Jonas ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Aí, no capítulo 2, Jonas faz uma oração a Deus. Depois de 3 dias na escuridão, dentro do ventre do peixe, ele faz uma oração a Deus, né? E no capítulo 3 fala assim, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo. Aí Deus já vai falar a Jonas dizendo, né? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Quer dizer, Deus já havia dito, né, para ele, falou, fala aquela mensagem que eu tinha te falado antes lá, ó, antes do peixe te engolir, você ficar 3 dias, né, dentro do peixe. E é interessante que no capítulo 2, o último versículo, versículo 10, fala assim, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Observa, Deus tem tanto poder que quando ele fala, ele dá ordem para Jonas ir anunciar que ele ia destruir a cidade em 40 dias, a cidade de Nínive. Jonas, o homem, foge da presença de Deus. E Jonas era profeta, hein? E o peixe, Deus dá uma ordem ao peixe e o peixe obedece imediatamente. Né? Versículo 10 aqui do capítulo 2. Deus ordenou o peixe que devolvesse Jonas, ele devolveu. Vomitou ele de novo lá, provavelmente em Jope, né? Nas terras de Israel ainda, de onde ele tinha embarcado para ir para Tarsis, que é na região da Espanha. Ele estava indo para outro lugar, diferente, né? Fugindo da presença de Deus. E no capítulo 4, a gente tem a história de Jonas. Jonas explica por que, é só 4 capítulos, né? Por que ele fugia da presença de Deus? Porque ele, por causa da misericórdia de Deus. Por que ele fugiu da missão dele? Porque ele desconfiava que Deus ia perdoar aquele povo, né? O povo de Nínive. E aí Deus vai e faz uma prova com ele, com a bobureira. É uma rama, né? Depois que ele evangeliza o povo durante uns dias, ele evangeliza, ele só fala assim, ó, em 40 dias Deus anunciou que vai destruir essa cidade, por causa do pecado de Nínive. O Nínive era depravação total. Só de crianças que não saber, a gente acredita que é criança, pessoas que não saber discernir entre a mão direita e esquerda, aqui no capítulo 4 de Jonas, Deus fala que era 120 mil. Né? Jonas ficou triste porque Deus não fez o que ele ia fazer por causa da misericórdia dele. Né? Então, às vezes, o pregador ele tem que falar o que o ouvinte não quer ouvir, mas é para o bem do ouvinte. Essa que é a questão. Né? Por que muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus coloca o homem no lugar dele, que ele é pecador, precisa se arrepender. Porque vai chegar um momento que vai ser tarde. E os ninivitas, o que eles fizeram? Eles se vestiram de roupa de saco, sinal de humilhação. Se arrependeram, fizeram um jejum. Até o rei da cidade. É isso que vai dizer no livro de Jonas. Né? E a gente vê que no capítulo 4, no versículo 6, é pequenininho os capítulos, né? Fala assim, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Ele estava numa tenda que ele armou, fora da cidade, para esperar os 40 dias, para ver se Deus ia destruir a mesma cidade. Né? Então, Jonas se alegrou por causa da planta que trouxe uma sombra para ele. Versículo 7, capítulo 4. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme que feriu a planta e essa secou. Então, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor dizer, né? Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então, gente, às vezes a nossa ira, ela não é razoável, né? A nossa ira, ela não tem razão de ser, não é verdade? Então, essa história de Jonas, narrada, provavelmente pelo próprio Jonas que escreveu, foi no ano 760, mais ou menos antes de Cristo, do profeta Jonas, que vivia na época do reinado do rei Jeroboão II. Né? E o povo de Israel pecava muito. No segunda Reis,
capítulo 15, versículo 24, a gente tem uma passagem que fala de Jonas, filho de Amitai. Isso nos leva a crer que ele viveu nesse período mesmo, que foi, então, 760 a.C. Fala que Jonas era profeta, e ele profetizou que a cidade ia prosperar. Israel prosperou mesmo na desobediência. Deus foi longânimo com Israel, e a cidade de Israel, o país Israel prosperava no período do reinado de Jeroboão II. Ele sabia da misericórdia de Deus. Uma das razões que se acredita que Jonas ele desejava que Deus destruísse Nínive, porque os ninivitas não eram israelitas. Os ninivitas eram outros povos gentios que faziam muitas coisas maus. Tanto é que a Síria depois dominou Israel e o governo assírio, inclusive eles chegaram a história no capítulo 4 de João, da mulher samaritana. Quando Jesus encontra com os samaritanos não se davam com os judeus, né? Por quê? Era a parte de Israel que não se dava com os judeus, exatamente porque os assírios, que é esse povo aqui da cidade de Nínive, que a gente está estudando hoje, eles bem depois de Jonas, né, talvez alguns anos depois, uns 50 anos depois, eles voltaram a pecar contra Deus e eles entraram em Israel, tiraram o pessoal que morava na região de Samaria, colocaram outros povos lá, né, e os judeus, por isso que os samaritanos e os judeus não se davam, coisas dos assírios, que a Nínive era uma cidade dentro da Síria. Então, havia inimizade, igual há hoje entre, né, Gaza e Israel, né? Você vê que até hoje existe isso, né? Tudo é por causa do pecado, né? E você vê que é tão atual a palavra de Deus que o noticiário só fala de Israel e Gaza, né? Olha pra você ver. E o fim dos tempos, não é o nosso assunto hoje, tem a ver com isso, né? Cuidado, tem a ver com isso. Então, com relação a Jonas, então, o que a gente aprende desse profeta é que esse profeta, Jonas, ele tinha, uma das coisas que ele tinha, era todo um preconceito dele. Ele era um profeta de Deus, mas às vezes os homens de Deus falam, ele tinha um preconceito contra os ninivitas. Ele imaginava, alguns acham, que se Deus castigasse os ninivitas e destruísse a cidade, talvez tinha 1 milhão de habitantes ali, ia ser um sinal para os judeus ver a justiça de Deus, para eles se arrependerem também. Então, o preconceito dos judeus, Deus pediu os judeus para ser um povo separado do mundo, igual Deus pede o cristão para ser separado, não está envolvido com as coisas dessa vida, gente, está envolvido com as coisas do alto, com a sua palavra, não envolva com política, não envolva com essas coisas, envolva com a palavra de Deus, gente, porque essa vida passa, a vida é breve, né? Alguém falou uma coisa que eu gravei esse dia, eu não sei quem, mas que eu achei muito interessante, que eu queria que você prestasse muita atenção. Eu até falei com a minha família. Eu não sei quem falou, mas falou o seguinte, essa parte talvez mais importante que eu vou te falar hoje. Se você ouve no dia, você lê, você recebe mensagem, você recebe vídeos, você recebe pessoas, você convive em ambiente com pessoas onde o não é frequente, ou seja, aquilo que você está vendo é repugnante, é desagradável, você deve evitar essas coisas. Por quê? Porque isso faz mal para a sua saúde. Por exemplo, eu recebo muitos vídeos de política. Política é uma coisa desagradável. Não. Isso faz mal para a saúde. Vamos cultivar as coisas boas, saudáveis. Aprender da palavra de Deus. Não é ficar vendo vídeo lá de alguém lá cortou a cabeça do outro nessas guerras. É mentira dos políticos, é ameaça disso, ameaça daquilo, ameaça de mudar o Brasil, ameaça de tomar propriedade. Não, vamos orar. Vamos confiar em Deus. Se Israel fosse um povo obediente a Deus, eles não estavam passando o que eles estão passando hoje, né? E outra coisa, e mesmo que passasse, a gente passa na confiança em Deus, esperando em Deus, que é Deus que nos livra quando Ele quiser. E o mais importante não é as conquistas nessa vida, gente, é na eternidade, né? É que é o mais importante. É isso que a gente aprende com Jesus. Então, a história de Jonas, ela nos ensina muita coisa. E dentre as coisas que a gente aprende na história de Jonas, igual nesse capítulo 1, que a gente aprende,
é que Jonas, o significado de Jonas o nome de Jonas é pomba, né? Era uma pessoa inquieta, igual a pomba, né? Na arca, a pomba sai procurando um refúgio, não acha e volta para a arca, né? Não achou lugar para pousar. E a palavra pomba, o canto da pomba é chamado plangente, né? Plangente é alguma coisa ligada à característica da pomba, que é uma coisa que chora, um canto triste da pomba. Jonas era uma pessoa que viveu muita tristeza, né? Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus, né? Porque ele agiu da forma que, no primeiro momento, que ele pensava que era uma forma mais correta, né? Então, o que ele faz? O que ele faz no início da história de Jonas? O que ele faz? Jonas, no início da sua história, ele foge de Deus. Como se a gente pudesse fugir de Deus. Então, ser escolhido, né? Ser chamado para fazer a obra de Deus é um privilégio, né? Então, quando ele foge, né, de Deus, a gente lembra de outras passagens de fuga, né? Quando ele vai para Jope, a Bíblia fala, quando ele vai para Jope, onde é que ele está? O que a Bíblia diz? Fala que ele desceu até Jope. Então, olha a expressão. A Jope, ele sai, quando ele vai para Jope, onde ele vai embarcar, ele está fugindo de Deus. Então, quando ele foge, o texto fala que Jonas desceu até Jope. A palavra descer, o que você imagina, né? Você imagina o quê? Você imagina o descer, tem uma das tradições, no versículo 3, Jonas capítulo 1, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarse, e tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarse, pagou sua passagem e embarcou para ir para Tarse. Né? Então, assim, para longe da presença do Senhor. Então, quando a gente está fugindo de Deus, a gente está aí descendo. Ele foge de Deus, da presença de Deus para Jope, desce até Jope, vai na cidade litorânea, embarca. E o que te lembra Jope? Jope me lembra capítulo 10 de Atos, a história de Pedro. Quando Pedro, judeu ainda, o evangelho tinha começado, tinha chegado em Israel primeiro, ele chega em Israel e espalha. Ele não chega em vários lugares, no Espírito Santo, capítulo 2 de Atos. Ele chega em Jerusalém e os discípulos é que tinham que levar o evangelho nas outras cidades, inclusive fora de Israel. Eles tinham que largar o preconceito. O judeu era um povo separado, no primeiro momento, para ele não se contaminar com o mundo. Uma vez em comunhão com Deus, para o mundo ele teria que dar um testemunho, sabe? Então, quando o cristão ele é chamado para ser separado do mundo, mas ele é chamado para viver no mundo. Do mundo separado, mas viver no mundo como cristão. Isso é diferente. Se você ler João capítulo 17, o Evangelho de João, Jesus fala isso. Não que os tires do mundo, a oração, ele está orando ao Pai, mas que os livres do mal. Então nós estamos no mundo, Jesus diz nos Evangelhos, vós sois a luz do mundo. Ele fala com os crentes, com os cristãos, os que praticam, que seguem Jesus, que lê a Bíblia, que ora, que esforça lendo a Bíblia todo dia. Ele fala, vós sois a luz do mundo. E não se esconde uma luz debaixo da cama, mas coloca no alto, a lamparina se coloca no alto, a lâmpada aqui, ela fica no alto. Para quê? Para ser vista. Não é que a gente tem que ser visto, as boas obras têm que ser vistas. O testemunho, falar do amor de Deus, da justiça de Deus, do evangelho de Deus, é isso que o cristão tem que falar. E às vezes é uma palavra desagradável, igual era de Jonas. A cidade vai ser destruída dentro de 40 dias. Agora, o papel do cristão é anunciar o que o Espírito Santo manda. A reação, o Espírito Santo fala no coração de quem ouve. Cabe a quem ouve reagir. Não, eu não faço nada mais do que ser alguém que leva a palavra. Jonas só teria que levar a palavra, né? E aí fala que ele desceu até Jope. Então, lá em Jope, quando Pedro tem aquela visão em Jope, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, de vários animais impuros, e um lençol veio recolher os animais todos, e alguém chegou e falou para ele, no sonho dele, ele estava em Jope, Pedro, mata e come. Aí o Pedro disse, de maneira nenhuma, Senhor, eu comeria o animal impuro.
como se fosse talvez comer um porco, comer, né, os animais impuros. Aí Deus fala para ele no sonho, na visão que ele teve. Fala assim, o que Deus purificou, não purifique o homem. Então, era uma nova era, Deus estava lidando com a era da igreja. Não era mais com o judaísmo. As tradições, os costumes que os judeus guardaram, até para se manter como povo, identidade do povo, não fazia mais aquele sentido, sabe? Porque Cristo, Romanos fala que o fim da lei é Cristo. Cristo já tinha chegado. O Mestre tinha chegado, o Salvador já tinha chegado, sabe? Ele já estava no mundo. O Salvador era crer nele, é isso que precisava o judeu. E Pedro entendeu, porque ele falou com ele, olha, vai chegar uns homens aí para te levar a Cornélio. Cornélio era um centurião romano, ele não era judeu, era um homem que temia a Deus. E era ele que Pedro deveria ir. E Pedro, relutante, ele vai. E ele teve que dar testemunho para os outros apóstolos, que tudo que aconteceu, né, o Espírito Santo trabalhando, e Cornélio, a família dele se converteu. Olha que coisa maravilhosa. Então, em Jope, aconteceu uma história parecida. Então, 800 anos depois, uma história parecida com a história de Jonas. Né? Todo aquele preconceito. Então, os nossos preconceitos, maus preconceitos, eles não são bons. Né? Então, você vê que os marinheiros, Deus tinha um interesse tão grande em salvar a cidade, que os próprios marinheiros ficaram acomodados, porque Jonas, como é que ele podia estar dormindo? Como é que Jonas podia estar dormindo se o navio querendo afundar? Isso nos faz lembrar de uma passagem de Jesus, né? Jesus dormia no barco, tranquilo, porque Jesus é o dono do mar, Jesus é o dono da natureza, Jesus tem controle sobre tudo. Você lembra? Aí os apóstolos, está nos evangelhos, aí os apóstolos, Senhor, acorda ele apavorado. Jesus vai acalma o mar. Né? Aí eles falam, quem é este que até o mar lhe obedece? Né? É o mesmo Jesus que aqui, que aí Jonas vai e declara aqui, por causa da desobediência dele, nesse momento ele foi sincero. Né? Ele foi sincero e falou assim, é por causa da minha desobediência. E os homens jogam ele no mar. Né? E Jonas é engolido por um peixe que Deus providenciou. Né? E ele fica milagrosamente 3 dias dentro do peixe, que pode ser um cachalote, que é um peixe grande. Ele ficou 3 dias, 3 dias. Não ficou confortável não, gente. Mas tem gente que acha que ficou confortável, não. Né? Alguns ele fala na oração dele no capítulo 2. Estava enrolado no pescoço dele, né? Mas Deus preservou ele. E depois de 3 dias, o peixe vomitou ele de volta na terra. Aí ele vai, né? E ele vai para a cidade. E quando a gente lê o que é importante pensar, e ele leu alguns salmos, quando ele faz a oração no capítulo 2, depois, provavelmente ter passado raiva, tristeza, angústia, e viu que estava vivo ainda, que Deus tinha interesse em devolvê-lo, né, com vida, aí ele começa a ficar quebrantado. Né? Às vezes, Deus tem que mandar lutas, angústias, tristeza para a gente dar valor e a gente crer que essa vida não é mais importante, é a outra vida que é mais importante. Quando a gente lê Romanos capítulo 5, lá fala o seguinte, Romanos 5, no início, logo no seguinte, fala que as provações na vida da gente, ela produz perseverança. Então, as dificuldades, a perseverança é o quê? É suportar. Você vai suportando as lutas. E a perseverança produz o quê? Experiência. Aí, quando as lutas vêm, as dificuldades vêm, você nem se desespera. Né? Experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Então, o cristão provado, o cristão maduro, ele tem esperança. Quer dizer que ele passa por provações, com perseverança, tem experiência e no final ele não deixa a esperança. E qual que é a minha esperança? A política? Não. A minha esperança é Cristo. O que você espera? Qual é a sua esperança nessa vida? Qual que é a sua esperança? Eu te pergunto, a política? A política? Não espere. Não espere pela política. A nossa esperança, no capítulo 15, versículo 17 de 1 Coríntios, se não me engano, ou 2 Coríntios 15, 17, fala, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas nas coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque a nossa esperança tem que ser Cristo. E é na outra vida.
E ele já nos vai trazer alegria agora, que ele fala para o cristão, alegrai-vos do Senhor. Outra vez digo alegrai-vos, Paulo diz isso em Colossenses, Filipenses capítulo 4. Alegria. Né? Então, quando Jonas faz a oração no capítulo 2, é como se ele estivesse lembrando de Salmo 139, versículo 7 a 12, que Davi escreveu há uns 300 anos antes. Uns 300 anos antes dele. Ele conhecia certamente. Diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Eu te pergunto, quem pode fugir de Deus? Nós temos que encontrar Deus agora. Né? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então, para Deus, a treva e a luz é a mesma coisa. No livro de Jó, no primeiro livro de Jó, ele conclui, né? O que ele conclui? Versículo 17. Foram 3 dias e 3 noites que Jó esteve dentro do peixe. E ele faz uma oração depois. Fala que ia prestar votos de louvores a Deus, de gratidão. Você é grato a Deus? Quem morreu pelos seus pecados? Você reconhece que é um pecador? Que Jesus morreu pelos seus pecados? Você reconhece? A história agora, 800 anos depois da história de Jonas, nós lemos, agora eu estou lendo, Mateus capítulo 12, versículo 38 em diante, até o 42, que eu vou ler agora. O que diz? Diz o seguinte, então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Jesus vai e responde, né? Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, quando você lê no capítulo 11, tá vendo? Os fariseus chegaram para Jesus. Veja como os fariseus chegaram para Jesus. Né? Quando você lê no capítulo 11 de Lucas, a mesma história, você lê no capítulo 11 de Lucas, no capítulo 11 de Lucas, versículo 29, Jesus fala assim, como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer, esta é a geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. Gente, qual é o sinal que Jesus estava dando? O sinal que Jesus estava dando é que ele ia ficar morto 3 dias, e depois de 3 dias, Jesus ia ressuscitar. Se você ler o finalzinho de Mateus, no capítulo 27, você vai ver lá toda a história da ressurreição de Jesus. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Depois de 3 dias, se você ler o capítulo 27, capítulo 28, você vai ver que Jesus ressuscitou depois de 3 dias, e os fariseus, que eu citei agora no capítulo 12, sabiam que Jesus já tinha dado sinal que ele ia ressuscitar depois de 3 dias. Então ele já falou assim, ó, depois de 3 dias eu ressuscito. O que eles fizeram? Eles eram maldosos, subornaram os guardas, que não conseguiram vigiar o túmulo de Jesus, armados. Por quê? Porque Jesus, guarda pode cercar o mestre. Jesus ressuscitou, né? E os guardas viram a
pedra sendo removida, uma pedra enorme por um anjo, eles ficaram boquiabertos, ficaram pasmados, e eles foram subornados. Quando uma pessoa não quer crer, não quer obedecer, não tem jeito. Mas quando a pessoa quer ver o poder de Deus, a glória de Deus, ele vai ver. Então a mensagem de Jonas é arrependei-vos, que um dia Deus vai punir o homem. E a palavra de Deus diz o seguinte, uma das palavras de Cristo é o seguinte, diz nos evangelhos é o seguinte, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que adianta? Então, meu prezado amigo e amiga, pense nisso. Pense na salvação da sua alma. Arrepende. Reconhece que você é pecador, que você precisa de Jesus. Faça uma oração. Senhor, eu reconheço Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, que o Senhor veio morrer pelos meus pecados. O Senhor é o Cordeiro de Deus que veio morrer pelos meus pecados. Faça essa oração. E Jesus, o Espírito Santo vai vir sobre você. E você terá uma mudança de vida. Igual aconteceu em Atos 2 com aquelas pessoas. Creia que Jesus morreu pelos seus pecados. Arrepende. Leia a sua palavra diariamente. Comece no Evangelho de João, que é o mais simples, mais fácil. Comece a ler e entender as epístolas de Paulo. Ore todos os dias de joelho. Ore sempre no nome do Senhor Jesus. Fala o que você sente, que está pegando. Né? É isso que é viver a vida cristã. É alimentar-se, reúna numa igreja, porque lá você vai aprender do Evangelho. As pessoas vão te ajudar a se desenvolver. Estudos bíblicos, você precisa reunir uma igreja local, né? Porque a Bíblia fala que a gente deve reunir também. Isso é importante para a sua vida, para o seu crescimento espiritual, como diz Paulo, para você sair do leite, você sendo cristão, a criança primeiro bebe leite, depois ele precisa de alimento sólido. E é numa igreja, com pessoas dando estudos, uns orando pelos outros, lembrando que Jesus, passando pelo batismo que Jesus ensinou, que fala que você morreu para o mundo, agora vive para Deus. O batismo tem esse significado. É a ceia que relembra que Jesus morreu todos os domingos. Tem igreja que é todos os domingos de manhã, tem igreja que é uma vez por mês, né? Que Jesus, o pão simbolizando o corpo de Cristo. Fazer isso em memória de mim. Ele fala isso em Lucas. Parece que é Lucas 20 ou Lucas 22, eu não vou lá agora não, falando de improviso. Jesus fala, fazer isso em memória de mim. Né? Capítulo 11 de 1 Coríntios também fala da ceia. Participar na comunidade da Santa Ceia, né? Que lembra o sacrifício de Cristo pelos seus pecados. Jesus pede para fazer isso. Então isso é ser cristão, né? É viver as epístolas, né? É perdoar, é amar o próximo, é não revidar as provocações, é ter calma, é ter alegria, é ter paz de espírito. Né? Filipenses 4 fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo. Né? E alegrai-vos no Senhor. Vamos trabalhar, ser honesto, né? Trabalhar para comer o próprio pão, né? Trabalhar, suar a camisa, perdoar quem nos ofende. Jonas foi salvo da morte, né? E ele que foi só desceu para Jope, desceu para o porão de navio, depois ele desceu para as profundezas do mar, que fala da morte. O mar é o símbolo da morte. Lembra de Faraó, quando o Israel passa em Êxodo, pé enxuto numa água, depois vem os egípcios, que eram os inimigos, o mar vem, engole todo mundo. Né? O mar é um símbolo de morte. Por isso que o batismo é afundar na água e voltar, é um símbolo de morte. Morreu para ver a natureza, agora vive em novidade de vida. Né? Então Jonas nasceu de novo, vamos dizer assim. Né? Aí ele, ainda relutante, né? Deus o trouxe à vida. Né? E o Pai o trouxe à vida. E ele é relutante ainda em pregar o Evangelho. No capítulo 4 ele ainda fica triste. Né? Mas então, às vezes, a gente tem que ser sempre grato a Deus. E o Pai não poupou o seu próprio Filho. Deus enviou o seu Filho amado. Né? Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jonas não morreu. Né? Lá no capítulo, parece que 18 de Gênesis, Deus pede a Abraão para oferecer o seu filho, uma figura de Cristo como sacrifício. Né? Ele vai oferecer, na hora H, Deus fala, Abraão, você vai ser o pai de muitas nações, pela fé dele, Deus não precisa, é só um teste.
tinha um cordeiro preso na árvore lá, no arbusto. Deus estava falando que esse é o cordeiro que vai morrer no lugar do seu filho. Lá tinha a lenha, o cutelo, né, o fogo. E aí, o filho dele falou, "Ô, pai, nós estamos subindo a montanha, lá em Gênesis 18, parece que é 18. Cadê o cordeiro? Ele falou, o Senhor proverá. A fé de Abraão. Mas ele estava disposto a oferecer até o filho dele. Né? Mas Deus estava fazendo um teste de fé. Né? Deus quer a sua fé. Você não pode entrar no processo de salvação com nada mais a não ser arrependimento e fé. Depois de crer, Deus pode usar você para pregar o evangelho para outras pessoas. E viver uma vida de mortificação, para que o mundo veja que Cristo habita em você, o Espírito de Deus está em você, e Ele quer transformar outras vidas como transformou a sua, está transformando a sua, que é um processo. Mas a salvação, ela é pela fé. Que assim seja, que Deus te abençoe, e que você possa ser um cristão todo dia de verdade, e focar nas coisas do alto. A Bíblia fala nas epístolas, buscar as coisas do alto, não aqui da terra, mas as coisas do alto. Que assim seja, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.